Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João Júnior. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2. Na nossa aula de hoje, iremos falar um pouco sobre o descritor 9, interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Então, primeiro a gente vai relembrar um pouco sobre o plano cartesiano. Então, trouxe uma pequena introdução, tá? Para a gente poder fazer essa revisão sobre o que é esse plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, ele é formado por duas retas reais e perpendiculares, tá? Ou seja, que elas formam um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas, elas serão perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. Então, elas vão determinar um único plano, tá? Ou seja, essas duas retas, que serão perpendiculares, elas determinam um único plano, que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas ou, simplesmente, plano cartesiano. Tá? Então, aqui é um conceito prévio, para determinar o que é um plano cartesiano. Então, através desse plano cartesiano, é possível determinar a localização no sistema de coordenadas de todos os pontos e, consequentemente, de qualquer objeto formado por esses pontos que estejam nesse plano. Ou seja, em um plano cartesiano, é possível a gente identificar um objeto, alguma imagem, apenas com as coordenadas desse objeto. Então, você tendo as coordenadas, é possível você fazer a identificação em um plano cartesiano. Vamos verificar como é esse plano cartesiano. Pronto. Essas duas imagens, ela retrata o plano cartesiano, tá certo? Então, a gente tem duas retas, como vocês podem observar, e essas duas retas são perpendiculares, ou seja, elas formam ângulos de 90 graus. Tá, Então, aqui a gente tem a representação dessas duas retas, bem como aqui a gente tem a representação também dessas duas retas, só que com alguns pontos, que a gente chama esses pontos de pares ordenados, tá certo? Então, o plano cartesiano, essas duas retas, a gente nomeia essas retas de x e y, onde o eixo x, nessa reta x, é conhecida como o eixo das abscissas, e esse eixo y é conhecido como o eixo das ordenadas, tá? Você fala, professor, então como é que eu posso localizar um ponto nesse plano cartesiano? Nessa imagem azul, a gente tem aqui alguns pontos, tá? Localizado no plano cartesiano. Como você pode passar essas coordenadas? As coordenadas, ela vêm em pares ordenados. E como eu posso identificar esse par ordenado? Bom, em um par ordenado, a gente vai ter um valor no eixo das abscissas, ou seja, um valor para x, e também um valor no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Sendo assim, por exemplo, esse ponto que vamos circular, ele tem como sendo x igual a 2 e y igual a 3. Então, sempre um par ordenado, primeiro vai aparecer o x e depois o y, tá certo? Primeiro o x, depois o y. Então, sempre que você for fazer uma localização, primeiro você vai verificar o x e depois o y. A gente vai entender um pouco mais quando a gente for responder os exemplos, beleza? Então, vejamos o seguinte, vamos tentar aqui localizar um par ordenado qualquer nesse plano cartesiano. Então, se a gente dissesse o seguinte, onde está localizado o ponto A, cujo par ordenado será 2 e menos 3. Então, em um par ordenado, o primeiro número representa aquele localizado no eixo das abscissas, ou seja, no eixo x. E o segundo representa aquele localizado
no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Então, se o primeiro é o número 2, então ele está aqui no eixo das abscissas. Então, eu venho aqui no número 12, número 2, né, na verdade, e vou traçar uma reta. Até, né, essa reta encontrar a outra reta que será traçada no ponto y, né, ou seja, no ponto menos 3. E o encontro dessas duas retas, né, será justamente o par ordenado A, que é formado, né, pelas coordenadas 2 e menos 3. Ok? Então, as retas perpendiculares dividem um plano em 4 regiões, que são chamadas de quadrantes. Isso porque as duas retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões, que são chamadas de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Veja que o sentido, né, é um sentido anti-horário, beleza? A gente representa os quadrantes no sentido anti-horário. Você pode tirar algumas relações. Por exemplo, se o par ordenado, né, ele está no segundo quadrante, isso significa dizer que o valor de y, né, sempre será maior do que o valor de x. Da mesma forma, se ele estiver no segundo quadrante, aí vai ser o contrário. O valor de x sempre será maior do que o valor de y. Isso não acontece nos quadrantes ímpares, ou seja, 1 e 3, porque ele vai variar. No quadrante 1, x pode ser maior, menor ou igual a y, da mesma forma que no quadrante número 3, né? Que o valor de x ele pode ser maior, menor ou igual ao valor de y. Ok? Vamos aqui a um exemplo. Né? Um exemplo aqui, uma questãozinha da prova Brasil. Tá? No plano cartesiano abaixo, né, estão assinalados os pontos P e Q. Quais são as coordenadas dos pontos P e Q nesse plano cartesiano? Então, a gente tem aqui ó, que o ponto P está localizado nessa região e o ponto Q ó, aqui. Quais serão essas coordenadas? Bom, a coordenada do ponto P significa que ela está saindo do 0 e indo até 1. Tá? Ó, esse ponto aqui de encontro das duas retas, né, é o ponto 0. Tá? Então, isso significa dizer que a coordenada P sai de 0 até 1. Como esse 1 aqui está marcado no eixo Y, significa que o ponto P tem como par ordenado o 0, tá? Que será o x, e 1. Essa vai ser a coordenada do ponto P. E do ponto Q, a coordenada será do 0, né, até 1. Ou seja, o 1 será o ponto, né, que representa o eixo x, e o 0 será o ponto que representa o eixo y. Logo, o par ordenado será 1 e 0. Ok? Então, a alternativa que apresenta, né, como coordenadas de P 0 e 1 e de Q 1 e 0 é a alternativa D. Tá? Ó, P 0 e 1 e Q 1 e 0. Por quê, professor? No ponto P, esse 1 representa o y. Então, né, o que vai representar o x será o 0. Por isso, né, que temos aqui um pontinho marcado aqui ó, no número 1. Né? E o par ordenado do ponto P é 0 e 1. O mesmo acontece para o Q, né? Em que o 0 vai representar o y e o 1, né, que está marcado no eixo das abscissas, ou seja, o 1 representa o x. Ok? Mais um exemplo. Observe a figura abaixo. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano, tá? Em que a gente tem algumas coordenadas, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K e L. E temos, né, o número de cada uma dessas coordenadas. Então, a gente pode falar que, né, o eixo X, né, temos as coordenadas, as letras, e o eixo Y, né, como coordenadas, os números.
E aqui a gente tem uma legenda para cada ponto. X representa um teatro, K um shopping, L uma quadra poliesportiva, Z um estádio de futebol, P uma catedral e Y um cinema. A pergunta é o seguinte: no esquema acima estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza. Bom, para a gente verificar, temos que ir para o plano cartesiano, tá? Então, vamos aqui para o ponto 5, tá? Ó, 5G. Como primeiro vem um X, né? Então, temos que os números representam, né, as abscissas e as letras vão representar as ordenadas, tá? Então, o ponto é 5G. Então, você sai aqui do 5 e tem que ir até onde está localizado o G, tá? Que é aqui. Então, marcando a coordenada 5G, você verifica, né, que está localizado o ponto Y. E o ponto Y indica que é o cinema dessa cidade. Portanto, a coordenada 5G representa o cinema. Ok? E essa é a questão exemplo que tem no material de vocês. Um mostruário de acessórios de uma loja é composto por pequenos nichos que são identificados por um referencial de linhas e colunas conforme representado no desenho abaixo. Então aqui a gente tem, né, basicamente a representação de um plano cartesiano, em que as letras representam as abscissas, né, e os números as ordenadas. A pergunta é o seguinte: Paula comprou nessa loja o acessório que está no nicho de coordenadas Z2. Qual foi o acessório comprado por Paula nessa loja? Então a gente faz uma pequena observação. Por exemplo, a pulseira está na coordenada V2. O anel na coordenada X, 5. O cordão, coordenada Z4. E os brincos, coordenada Z2. Então, como a pergunta é, né, o acessório que está na Z2, a gente tem exatamente, né, ó, os brincos, tá? É só você olhar na imagem, tá certo? Então, você viria aqui na alternativa letra B e marcaria os brincos, tá certo? Como a questão no material de vocês sempre traz a resolução, né, ela traz uma questão exemplo respondida. Então, nesse caso, precisamos observar as coordenadas cartesianas definidas pelas letras na horizontal e os números na vertical. Agora, só precisa você observar no plano acima qual objeto encontra-se na localização Z2, que é muito fácil, né? Temos que nessa localização estão os brincos, tá? Como desafio, né, informe a localização de outros objetos, que aí, né, eu já falei anteriormente, a localização de outros objetos. E a resposta, né, será a letra B, ok? Então, pessoal, né, é um assunto aqui que eu tentei resumir, tá? Mostrei alguns exemplos, espero que vocês tenham compreendido, né? Então, aí tenham bons estudos. Nas nossas plataformas passarei o exercício para vocês praticarem, tá certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Um abraço a cada um de vocês, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!